Olá turma, Kaji falando. Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês algumas dicas em relação ao uso do reverb. Reverb é um tipo de efeito que induz ambiência, um tipo de ambiente em alguma fonte sonora. Então aqui eu estou usando o Reaper, esse programa de gravação, de edição de áudio, para a gente bater esse papo sobre reverb. E no momento eu tenho aqui o Reaper com um canal por onde vocês estão ouvindo a minha voz. E vou criar um novo canal aqui no Reaper que eu vou chamar de Reverb. Geralmente o Reverb e o Delay são tipo de efeitos que usamos num canal independente para ele. Ele pode ser, logicamente, também inserido direto no canal de áudio que você quer usar. Porém, em efeitos de ambiência, você pode aproveitar esse efeito no seu projeto para passar diferentes fontes sonoras que estão ali na sua mixagem, o violão, a voz, a bateria, por aquele mesmo reverb ou aquele mesmo delay. Então, diferente de, geralmente, filtros, né, equalizadores, coros, flanger, compressão, que são controles de dinâmica, que geralmente a gente usa na fonte sonora específica. Então eu quero mostrar para vocês como fazer isso. Eu vou escolher um reverb que... O reverb é bem simples para a gente começar nosso bate-papo sobre esse tipo de efeito, que é um reverb gratuito da Acom Digital, esse aqui, o Verberate Basic 2. Eles têm uma versão com mais ajustes, tal, que você pode comprar, e tem essa versão gratuita, que eu acredito que funciona para Windows e para Macintosh também. Então, esse é um reverb bem simples, que ele tem 4 tipos de reverb aqui, o plate, o hum, o hall e o lush hall, e apenas esse ajuste da quantidade de efeito que você, no caso, o som puro, sem efeito, seria o dry, e o wet, que é apenas o efeito. Como eu coloquei ele num canal específico, que eu estou chamando de reverb, eu posso, no Reaper, é bem fácil realizar esse envio de um canal para outro canal, que no caso aqui usando roteamento, esse botãozinho aqui do Rode, e aqui está vendo, né, minha voz, track 1, voz, e os sends, que são as mandadas. Então eu vou mandar o som da minha voz para o reverb. A ambiência é uma forma de você posicionar elementos numa mixagem, não é? Uma voz sem nenhum efeito, ela naturalmente parece mais próxima de quem está ouvindo aquele áudio. Se eu coloco o reverb na minha voz, por exemplo aqui, eu estou usando agora o algoritmo do hum, mas por exemplo no hall, minha voz agora parece mais distante de você, não é? Então, uma das características do uso do reverb e do delay é você posicionar o elemento numa mixagem. Você induz a pessoa que vai estar ouvindo aquele áudio a imaginar que você está em um tipo de ambiente. E o uso do reverb é muito conectado com o tipo de ambiente que você quer criar para aquela música, para aquele material sonoro, não é? Então, o sujeito está tocando uma flauta e você quer que pareça que está tocando de cima de uma montanha, por exemplo, aquelas flautas andinas. Então, você pode colocar bastante reverb, o reverb é mais longo, não é? Naquela fonte sonora, para induzir quem está ouvindo a imaginar que aquele áudio está naquele tipo de ambiente. Então, a gente pode usar a mesma máquina de efeito para várias fontes sonoras naquela música, naquela mixagem, naquele material, aquela trilha sonora. Não é? Por exemplo, num filme, na trilha de um filme, você grava o ator falando no estúdio, mas você quer que pareça que ele está dentro de um corredor. Você pode usar um reverb como esse, para parecer que o indivíduo está, né, falando dentro de uma nave espacial, ou o sujeito acabou de entrar na igreja, né, procurando alguém. Você está aí? Ei! Ou alguém que está pedindo ajuda numa caverna. Socorro! Tire-me daqui! Então, o uso criativo do reverb é fundamental para a beleza de uma mixagem. Podemos usar nesse mesmo canal que você está usando o reverb, outros efeitos juntos com o reverb para manipular o som desse ambiente, dessa ambiência, não é? Você pode equalizar, por exemplo, o som do reverb, quer dizer, equalizar o canal do reverb,
Uma ferramenta que existe em muitas máquinas de reverb é o chorus, associado ao próprio reverb. Então eu vou colocar um chorus aqui também, um chorus gratuito. Essa turma aqui que faz esses plugins da Togu Audio, esse é o mesmo chorus que eles usam num dos sintetizadores deles, que no sintetizador funciona muito bem. Então eu vou colocar a mix do chorus também no máximo, volume vou manter aqui como está, e a abertura, né, no campo estéreo também é aberta. A, som, som, Observe se você percebe alguma diferença entre usando o chorus e sem o chorus no reverb. O som do reverb é sem o chorus. Som. Vamos ver como funciona tocando aqui o Guitar Lele. Agora, veja que interessante, se nós colocarmos o chorus depois do reverb, ao invés do chorus estar indo para a ambiência vai estar passando pelo chorus. Isso dá uma sensação bem diferente. Repare. Sem o chorus. Outra ferramenta que a gente pode usar, quer dizer, podemos usar muitas coisas, mas só dando algumas sugestões aqui, é um flanger. Todos esses efeitos que eu estou usando aqui são gratuitos. Então, o flanger antes do reverb. Reverb sem flanger. O flanger depois do reverb. Então, geralmente a gente usa o reverb como o último efeito na cadeia de efeitos. Digamos que você está tocando uma guitarra elétrica e você decide usar uma distorção na guitarra elétrica. Se o reverb estiver antes da distorção, você vai distorcer o reverb. E como o reverb a função dele é dar a ideia de um ambiente que aquilo está acontecendo, geralmente a distorção ela acontece no ambiente, não o ambiente na distorção. Um exemplo, né, para você entender. O que nada impede que esteticamente você queira distorcer o reverb. Por exemplo, como eu fiz aqui, eu usei o flanger antes do reverb, você percebe que o efeito fica mais sutil, porque seria o meu violão passando por um flanger dentro de um ambiente.
Mas se eu coloco, por exemplo, o ambiente dentro do flanger, você percebeu que fica mais evidente, né? O flanger no reverb. Tá, tá, ba, 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 ba. Tá, da, da, bom, bom. Então, apenas com a escolha de como você posiciona esses efeitos um após o outro, você pode ter resultados bem diferentes. Algo que eu gosto muito de fazer é usar um delay antes do reverb. Então, vou escolher aqui um delayzinho bacana. Som. Tu, tu. E colocar ele antes do reverb. E agora eu vou diminuir a intensidade desse efeito. O que acontece quando você usa um delay antes do reverb? Você separa a sua fonte sonora do início do reverb. Alguns reverbers geralmente têm a função do pré-delay, que seria mais ou menos isso. Um delay que seria um atraso do início do som do reverb. Quando você coloca um delay antes do reverb, repare que o som do instrumento fica mais limpo e o efeito do reverb vem depois. Eu vou tirar o delay. Um outro reverb que eu quero apresentar para vocês aqui, também gratuito, de uma turma da Voxengo, é o Old School Verb. É um tipo de reverb que busca reproduzir a sonoridade de máquinas vintage, né? De reverb. O som um pouquinho mais agudo. E eles têm aqui alguns tipos de reverb na máquina deles e mais parâmetros que você pode ajustar, como o tempo, a duração do reverb, o pré-delay que tinha dito para vocês. Então, vamos ouvir o som que eles têm como default, né, que é o som padrão do reverb. Aqui eles têm alguns presets também. Os presets são interessantes porque o preset subentende que ali a pessoa que criou aquele efeito te dá uma gama de tipos de som que exemplificam bem o que o reverb pode te oferecer, né? Então, o default
Vou aumentar aqui a minha mandada. E, som, A, E. Vamos ver o que eles oferecem para a gente aqui. Ele tem essa ferramenta interessante, que é o Dry Mute, quer dizer, mutar o som limpo, né? Então, Bright Studio, estúdio agudinho. E, A, som. Então, esse plugin da Vochengo é um reverb que eu acho muito bacaninha. Tem aqui o equalizadorzinho deles, há um corte de frequência do grave e dos agudos, se quiser fazer um filtro. A abertura do reverb, vamos testar. E está totalmente aberto no panorama e fechado, quer dizer, mais no centro da mixagem. E. Fazer um corte desse agudinho aqui. Som, A. E escolher aqui um algoritmo diferente. Vamos ver esse plus. Som, A. Um reverberzinho mais macio, né? O. Fazer um reverb mais curtinho. Sem o efeito. Com o efeito. Deixar ele bem curtinho. Dá um som de uma sala pequena. Sem o efeito. Com o reverb curtinho. Agora aumentar bem o tempo dele. Aqui é a ferramenta do pré-delay, não é? Geralmente em milésimos de segundo que eles calculam. Então, tem um pré-delay de 60 milésimos de segundos. Eu vou aumentar bastante para vocês perceberem o atraso. O Reaper tem um reverb nativo dele. Vamos ouvir? Cocos Reverbate. E, som, A, som, E.
coisa bem interessante o reverb que vem nativo do Reaper, não é? Eu equalizaria ele. E, som, e, som, e, som, som. Tu, 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 tu. Tu, 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 tss. Então, retomando aqui o que iniciamos, lembrando a vocês, eu tenho aqui um canal de voz, não é? Onde vocês estão ouvindo a minha voz. E criei um canal aqui onde eu coloquei alguns efeitos, não é? O equalizador do Reaper, mas no caso o equalizador para equalizar os reverbers que nós colocamos aqui. Eu vou tirar ele, vou tirar o reverb. Então fica aqui a dica do Old School Verb da Vochengo. Basta procurar por esse nomezinho aqui aí na internet, que você consegue baixar gratuitamente da própria Vochengo. Vou colocar um link na descrição do vídeo. Tem esse outro reverb aqui da Acon Digital, que é muito legal também. Vou procurar o link para botar. Esse aqui esse delay da Tal Dub. A Tal também tem um reverb. Alguns reverbers, na verdade. Deixa eu ver aqui. Tal reverb. E som. E som. Um pouquinho agudo. E som. Vamos ouvir no nosso guitar lele. Eu acredito que eles tenham uma versão mais atual do que essa que eu tenho aqui, da Tall Software. Vale a pena procurar o site deles. Eles têm vários instrumentos virtuais excelentes. Um reverb que eu descobri recentemente e que gostei muito foi esse aqui, Oreo River. Esse é um reverb bem interessante. Eu já usei em algumas mixagens, por exemplo, como sala para bateria. Eles têm vários presets aqui interessantes. Deixa eu testar na minha voz aqui. Som, 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 reverb, testando, som,
Muito legal. Vamos filtrar alguma coisa que a gente não gostou dele. Então aqui, por exemplo, botar o equalizador do Reaper novamente, depois do reverb. E, a, I, E, S, A. E, som. Bom reverb esse, hein? Então é isso aí. Isso aqui é uma introdução sobre o reverb, a utilização desse tipo de efeito, né, num projeto. A gente vai, aos pouquinhos, desenvolver mais esse assunto aqui. Eu quero fazer alguns testes aqui de alguns instrumentos, como flauta, alguns efeitos sonoros, usando reverb, delay, equalizando, manipulando esse tipo de áudio. E o próprio violão corda de aço, corda de nylon, instrumentos percussivos. Então isso aqui é apenas uma introdução do que a gente tem vindo pela frente aí. Um grande abraço para toda a turma e nos vemos no próximo vídeo.